Olá, meu nome é Vitor Oliveira, do canal da Cajucultura no YouTube e do blog da Cajucultura. E neste bate-papo você vai ficar por dentro dos desafios e oportunidades para a cajucultura. Um tema da mais alta importância, principalmente para quem está envolvido no agronegócio caju. Eu vou conversar com o agrônomo Rodrigo Diógenes, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, com uma boa vivência no setor da cajucultura, no âmbito nacional e internacional. Antes, porém, gostaria de saber se você já conhece o canal da Cajucultura no YouTube. Se não, recomendo fortemente fazer uma visita e conhecer os quase 80 vídeos disponíveis no canal da Cajucultura, com temas os mais variados, tanto em âmbito nacional como internacional. Se ainda não é inscrito, aproveite e inscreva-se no canal da Cajucultura no YouTube e seja o primeiro a receber as novidades em termos de lançamento de novos vídeos, Vídeos tanto na parte agronômica como na parte do agronegócio caju. Então vale muito a pena conhecer o canal da Cajucultura no YouTube. E além do canal da Cajucultura, nós temos outras mídias sociais disponíveis com este tema. Por exemplo, o cajucultura.com.br, também com um bom material técnico sobre o tema cajucultura, o blog da cajucultura.com. Então, são vários sites que hoje existem disponíveis para o tema cajucultura. Então, recomendo então a todos que estão nos assistindo conhecer o canal da Cajucultura. Bom, mas como eu estava falando, eu vou conversar hoje com o agrônomo Rodrigo Diógenes. Ele é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária no estado do Ceará, e nós vamos falar sobre os desafios e oportunidades para a cajucultura. Eu estou esperando o ingresso do Rodrigo neste bate-papo. Acredito que ele está encontrando alguma dificuldade para ingressar no bate-papo, mas enquanto isso, as perspectivas da safra de 2021 para a cajucultura parecem ser melhores do que a do ano passado. O ano passado o estado do Ceará teve uma produção de castanha de caju estimada em 85, já foi bem maior. Vamos torcer para que esse ano nós tenhamos uma produção maior, e que o Brasil possa superar esse quantitativo, que já foi bem superior em anos passados. Vamos ver se agora teremos o Rodrigo conosco aqui, nesse bate-papo. Quero dar aqui um alô todo especial aos que estão participando nesse momento, ao Genésio Vasconcelos, da Embrapa Agroindústria Tropical, que tem feito um trabalho excelente na parte de inovação, principalmente na questão da cajucultura, ao Antônio Lindeberg Mesquita, ao José Ismar Parente, do Instituto Caju Brasil e da Câmara Temática do Caju do Ceará, ao Maurílio Filho, que está participando também conosco nesse momento. Quem mais? O Júnior Moraes, o Juniel Amorim. Então, já estamos com o Rodrigo aqui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, você me ouve bem? Sim, sim.
Rodrigo, inicialmente quero agradecer pela disponibilidade de estar conosco aqui nesse bate-papo, em parceria com o canal da Cajucultura no YouTube. Já apresentei suas credenciais aqui enquanto você estava ingressando nesse bate-papo. Então, mais uma vez, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. E, Rodrigo, você tem um histórico profissional assim marcado por uma forte atuação na área da cajucultura, né? Eu posso falar isso assim com muita propriedade, porque eu conheço desde os tempos de faculdade, né? de agronomia. E então você tem assim no DNA muito forte a questão da cajucultura. E a primeira questão que eu coloco para você, antes de agradecer até a sua disponibilidade, né, como já o fiz, agora você, na condição de presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, quais são as suas metas para um dos mais importantes setores do agronegócio cearense, que é a cajucultura? Uhum. Bom dia, doutor Vitor. Bom dia a todos que fazem parte do canal da Cajucultura e todos os cajucultores. Eu entrei na faculdade, doutor Vitor Hugo, para estudar caju. Eu já sabia o que eu queria, né? E no primeiro semestre de agronomia na Universidade Federal do Ceará, do primeiro semestre, eu fui à Embrapa atrás de um estágio. E eu fui negado 3 vezes, né? E o Nicodemos, ele chegou e disse, olha, tem um pesquisador que ele não solicitou estagiário, por alguma questão que estava envolvido no doutorado, ele não solicitou. Mas se você chegar lá e mostrar interesse, eu acho que ele vai abrir. E você se lembra, eu fui lá e mostrei, e não tinha bolsa, e eu passei 4 meses, ou foi 6 meses, sem remuneração, e estagiando. E essa parceria, o senhor como orientador, ela durou muito tempo. Eu fiz minha agronomia, foi 5 anos de agronomia. Eu acho que eu passei boa parte do tempo ao seu lado e ao lado da Embrapa dos pesquisadores. Então, isso me deixou com a base muito forte na pesquisa, né? E é bom lembrar, doutor Vitor, que hoje as minhas recomendações que eu faço como consultor de caju, ela tem base embrapiana, né? Então, eu digo que eu sou um filho da Embrapa, né? Um consultor privado da Embrapa, porque a minha base é Embrapa, né? Todo mundo sabe disso. Eu adquiro a pesquisa da Embrapa e coloco em campo, né? Eu faço essa transferência. E assumi a missão recentemente, né, de estar à frente da Federação da Agricultura. Infelizmente, o presidente anterior, doutor Flávio Saboia, nos deixou e causou uma tristeza imensa ao nosso meio. Ele era seu colega da Embrapa, colega de todas as instituições e, infelizmente, mais uma vez, vítima dessa doença tão cruel que é a Covid, né? Ela foi vítima e eu tive que assumir com a missão de dar continuidade ao trabalho dele com algumas inovações, doutor Vitor. E a cajucultura, com certeza, ela está dentro do meu rol de atuações, né? Isso aí é fato, né? E para isso é que eu vou chamar todas as instituições, as câmaras setoriais, né, do Instituto Caju Brasil, né, a SDA, a Embrapa, a SEDET, o Museu do Caju do nosso amigo Gerson, já entrei em contato com ele, todas as instituições, para a gente fazer um grande trabalho em prol da cajucultura. Então, essa é a minha meta, trabalharmos com eficiência a nossa cajucultura, aquilo que eu puder fazer. Muito bem, eu acho que é um passo muito importante. Eu acho que você está começando com o pé direito nessa convocação de vamos dizer, de todos os atores envolvidos nesse setor que eu considero um dos mais importantes, se não o mais importante em termos de geração de emprego e renda, não só para o Ceará, mas para os estados produtores da região Nordeste. E aqui eu estou falando
do Piauí, do Rio Grande do Norte, especialmente, né, que são os três maiores, junto do Ceará, são os dois maiores produtores nacionais de castanha. Mas, Rodrigo, você falou ainda há pouco na questão de consultoria e você tem uma boa experiência de África, né? Que eu sei, especialmente na parte oriental, na parte oeste da África, onde hoje estão concentrados os maiores produtores mundiais de castanha, né? E a gente que já acompanha a cajucultura, não só brasileira, mas mundial há algum tempo, a gente vê que eles têm tido um progresso muito grande em termos de produção, de área cultivada, né? A minha pergunta é, você com esse conhecimento de África, o que é que eles estão fazendo que nós não estamos, né? E o que é que nós deveríamos copiar da África? Qual o diferencial da África em relação ao Brasil hoje? Doutor Vitor, tirando as condições climáticas, que a gente tem que tirar isso, lá chove mais, né? Lá os intempéries são menos atípicos, né? Eles têm os solos bons, nós também temos, né? Mas quando chegamos no litoral, nossos solos são pobres, né? Nós temos o problema da falta de chuvas regulares. Vamos tirar isso, vamos colocá-los em atitudes, né? O que é que eles têm? Eles estão inconformados. Eles estão inconformados com a baixa produtividade. Então, já vem o primeiro diferencial de atitude. Eles querem mudança. E a mudança está envolvendo desde o pequeno produtor, passando pelo industrial e chegando ao governo. Então, esse é um grande ponto. Eles não querem mais continuar com baixa produtividade e baixa qualidade, né? Eles têm volume, mas eles estão precisando melhorar muito isso. Por que eles têm volumes? Porque são extensas áreas de terra, são milhares e milhares. Mas se você olhar a produtividade deles, é até baixa. Então, eles têm a questão do não conformismo. E, para isso, eles estão atrás de recursos. Conseguiram recursos. Os governos federais, eles atraíram investidores, recursos, parceiros, envolveram todo mundo. Aí você imagina, levaram o consultor do Brasil. Se eu sair daqui do Ceará, até 4 países africanos para fazer transferência de tecnologia, é porque eles tiveram interesse em melhorar alguma coisa. Então, aí eu lhe pergunto, nós, o que é que estamos fazendo? Nós temos muito trabalho realizado, um excelente trabalho realizado da Embrapa, excelente trabalho realizado da SDA, na distribuição de muda, substituição de copa, e outros trabalhos pontuais, mas de maneira de impacto. Então, na última viagem que eu fui, recentemente, a Guiné-Bissau, eles criaram um programa de impacto. Então, eles disseram o seguinte, nós vamos fazer 50 cápsulas de castanha. E conseguiram recurso. Agora, nós vamos pegar 1.000 produtores e fazermos 1 hectare de cada do manejo, certo? De alta tecnologia, com mudas enxertadas, adubação, tratamento, e vão fazer. Fizeram a consultoria, contrataram consultores da Alemanha, da França, e assim, doutor Vitor, os outros países estão fazendo. Eles estão indo atrás de informações, de investidores, de dinheiro para fazer isso, dando condições, né? Isso está nos faltando. Nós fazemos essa abertura, esse ambiente para que a nossa cajucultura ela esteja no topo. Então, a minha visão, se você analisar plantio por plantio, o nosso plantio é superior ao deles. Nós temos nosso cajueiro não, ótimo, nós temos a tecnologia da Embrapa, perfeito. Mas quando chega a nível de políticas agrícolas, desenvolvida pelas instituições municipais, vamos lá desde pequeno, municipais, estaduais, federais, nós não temos. Então, nós temos os ingredientes. Mas cadê o chefe para fazer o bolo?
né? Então está faltando isso. Nós temos a tecnologia da Embrapa, nós temos os produtores que querem fazer. Então, como é que eu posso chegar a isso? A Embrapa sozinha, ela não tem perna para fazer isso. A SDA sozinha, ela não tem perna para fazer isso. O ICB, que é o Instituto, não tem. As instituições se uniram, mas se não tiver um guarda-chuva de uma política pública voltada para a cajucultura, nós vamos ficar patinando. Então, essa é uma opinião, certo, que eu transmito. Eu concordo totalmente com o que você acabou de falar. De fato, você usou uma comparação bem interessante essa questão. Nós temos os ingredientes, né? Mas, como você bem falou, com muita propriedade, a tecnologia por si só ela não resolve, né? Porque as pessoas, às vezes, enchem a boca e falam: nós temos a melhor tecnologia do mundo. Sim, mas nós não temos políticas públicas, infelizmente. E aqui é uma crítica que eu faço constantemente. Nós não temos vontade política, tanto nas esferas municipal, estadual ou federal, em relação à cajucultura. Faltam políticas públicas voltadas para a cajucultura. E não são políticas públicas de 1 ano, 2 anos. Falta coisa estruturante, uma política pública estruturante de longo prazo, de médio e longo prazo, né? Que possa, de fato, juntar esses ingredientes, como você falou, e resultar em algo realmente que seja sustentável, né? Mas você tocou num ponto muito, muito interessante aí, você elencou alguns atores importantes, né, nessa história, e que tem muito a ver com a questão da assistência técnica, né? Como é que você vê hoje a assistência técnica voltada para a cajucultura? Assim, na sua opinião, ela é suficiente, né? Nós sabemos que tem alguns entes envolvidos nessa história, entra aqui a Emater, a assistência técnica privada, e no caso da FAEC, nós sabemos que a FAEC tem uma espécie de um braço que é o Senar. Como é que o Senar entra nessa história e até você assumindo agora a presidência da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, como é que você vê isso, né? Primeiro, a questão da suficiência da assistência técnica voltada para a agricultura e depois esse aspecto dos outros órgãos. A assistência técnica, doutor Vitor, é fundamental, né, para o sucesso da atividade. Assim é na soja, assim no milho. Hoje nós temos excelência nesses produtos, mas quantas empresas de assistência técnica, quantas políticas tivemos de assistência técnica para essas atividades? Então, se nós observarmos, a assistência técnica ela é fundamental para o produtor em toda a sua esfera de tempo. Você se lembra que quando nós tínhamos o cajueiro, o gigante de forma extrativista, você não precisava de assistência técnica, né? Porque ele é extrativista. Mas aí começou-se um pequeno trabalho. Então alguém começou a dizer isso: olha, vamos primeiro fazer a poda e a limpeza embaixo do cajueiro. Isso é uma transferência. Assistência técnica adequada à realidade da época. Quando a Embrapa lançou o cajueiro anão precoce, teve uma febre, muita gente plantou o cajueiro anão precoce e não sabia plantar, porque foi dado a oportunidade da transferência de tecnologia. E na época, a Embrapa fez isso muito bem, unido com a Emates, a EPAS na época, né, que tinha desenvolvido, depois a Embrapa adotou esses clones, e a Emates fez a transferência, mas inúmeros produtores eles plantaram o cajueiro, como plantava o gigante, e o cajueiro não morria, porque não tinha o devido trato. Aí teve aquele mal-estar: o cajueiro ele não tem resistência, aí baixou-se o plantio, aí depois viu-se que o cajueiro ele é bom, o anão precoce ele é um ótimo cajueiro. Tem que ter assistência técnica. Então, a assistência técnica, doutor Vitor, ela tem que compor a vida do agricultor em todas as esferas, em vários anos.
eu preciso sempre de assistência técnica para o plantio? Não, ele começa a evoluir novas pragas, novos manejos de adubação, novo manejo de poda, nova densidade, né? E a Federação da Agricultura, em parceria com o Ministério da Agricultura, através dos seus órgãos, né, que é o MAPA e a Embrapa, juntamente com o Banco do Nordeste e o SEBRAE, eles têm o projeto Agronordeste. E o Senai está executando isso, certo, com esses parceiros em vários municípios. Se eu não me engano, em torno de uns 15 municípios, onde nós pagamos um técnico, né, e o técnico ele é selecionado rigorosamente. Nós temos um rigoroso processo de seleção pelo Senar desse técnico, tem que ter experiência comprovada. E esse técnico ele acompanha, certo, 30 produtores. Eu vou dar um exemplo aqui do município de Marco, onde o presidente do sindicato é o Alexandre, e ele tem um ótimo acompanhamento, um ótimo mobilizador, que é o Paulo Jandes. Paulo Jandes, ele tem 30 produtores. O sindicato de Marco tem 30 produtores de cajucultura. E o técnico visita mensalmente esses produtores. E esses produtores ainda recebem os treinamentos, aqueles cursos de 30 a 40 horas. Então, que é para dar certo. Então, é uma ferramenta. É lógico que é muito pouco. Os milhares e milhares de produtores de caju, né, que nós temos no Ceará, nós só estamos atendendo em média de 600 produtores ou 800. É muito pouco. Precisamos mais. Mas um sucesso nesse projeto faz com que nós chegamos com um chapéuzinho e vamos pedir mais. É muito importante aquilo que o senhor falou, o envolvimento dos nossos parlamentares. Quem é o deputado da cajucultura que abraçou? Quem é o senador que abraçou a cajucultura? Né? Quem é a pessoa que possa, a nível parlamentar, de forma no parlamento, atrair dinheiro para a cajucultura? Nós estamos precisando desses elos. Hoje, o dinheiro que vem para assistência técnica, distribuição de mudo, são projetos. Então, nós precisamos fortalecer isso, precisamos sensibilizar as nossas representatividades a triplicar os projetos. Ok. É isso, exatamente. Às vezes eu brinco, mas brinco num tom sério, de que o setor da cajucultura ele tem a propriedade da invisibilidade, né? Esses dias, inclusive, aqui em Fortaleza, fizeram um concurso para... Acho que a Prefeitura de Fortaleza fez um concurso para escolha da árvore símbolo do Ceará. E, né, quando eu vi esse concurso, eu digo, o cajueiro vai ganhar. Se não ganhar o cajueiro, vai ser a castanhola, vai ser o ninho. Né? Mas, pasmem, foi o ipê, que é uma planta belíssima. Mas eu aceitaria perder para a carnaúba, né, que é um símbolo também, eu aceitaria. Mas é raro de você ver um ipê aqui em Fortaleza. E na capital do estado, que é o maior produtor de castanha de caju do Brasil, a árvore símbolo é o ipê, que é a coisa mais difícil de você encontrar em Fortaleza. Então, é a propriedade da invisibilidade que possui a cajucultura na terra do caju. Mas, infelizmente, vamos lá. Mas aqui é só para registrar esse indignação. É indignação mesmo, né? É como eu lhe disse, eu fiz até um comentário também. Eu esperava que fosse o caju. Mas se não fosse caju, eu aceitaria perder para a carnaúba. Certo? Porque também é uma árvore símbolo, né? Então, mas perder para o ipê, ela ficou assim demais, né? Mas, Rodrigo, já estão começando a surgir algumas perguntas, e daqui a pouco nós vamos dar um foco nessas perguntas que estão sendo feitas aqui online. Né? Rodrigo, a gente sabe que nós estamos passando agora por um momento muito difícil, onde a maioria dos governos, o próprio país está com dificuldades, do ponto de vista, principalmente, de contas, de finanças, né?
Mas essa situação em relação à cajúcultura, ela vem de antes da pandemia, né? Essa falta de atenção dos governos, né? E aqui eu boto federal, estadual e municipais. A pouca sensibilidade, inclusive dos parlamentares. Hoje a cajúcultura é órfã. Não existe nenhum parlamentar em qualquer uma das esferas que dê atenção a esse setor tão importante, né? Essa é a verdade, essa que é a grande verdade. E a gente sabe que existem muitos desafios, né, nesse setor. E eu queria saber, assim, na sua ótica, quais são os grandes desafios a serem superados pela cajúcultura cearense para que o Estado volte a ocupar a posição de destaque no cenário internacional, especialmente no quesito exportação de amêndoa de castanha de caju, né? Há cerca de 10 anos atrás, nós respondíamos por cerca 11 anos aproximadamente, nós respondíamos cerca de 20% do market share dos Estados Unidos, né, em termos de volume exportado. Hoje, isso caiu para 4%. A minha pergunta é, na sua opinião, quais são os grandes desafios para que o Ceará volte a ocupar um lugar de destaque nesse mercado? Doutor Vitor, nós temos algumas matemáticas, né, simples, né? Qual é a nossa atual produção de castanha do Ceará? Em torno de 70 a 80 mil toneladas, essa média, né? Ultimamente. É um pouco menos, um pouco mais, mas essa média de 80 mil toneladas. Aí, se nós observarmos, nós temos as indústrias de grande porte. Inclusive, eu queria parabenizar os Ivais pelo seu aniversário de existência, se eu não me engano, 44 anos, né? Então, toda vez que uma empresa dessa ela alcança tão longa idade, a gente tem que parabenizar. As outras também são de parabéns. Mas eu tenho vamos elencar as 3 principais indústrias, né, de grande porte. Só uma indústria, ela consome quase tudo isso. Então, só uma indústria ela consegue consumir quase tudo isso. Eu tenho 3. Das 3, né, elas ultrapassam isso. Então, elas têm a capacidade de processamento maior do que a nossa produção. Isso é bom. Por quê? Porque eu posso plantar mais. Né? Nós podemos plantar mais. Então, eu vejo o seguinte, como é que nossas indústrias elas conseguem cumprir os contratos se ela não tem capacidade de processar, a capacidade de compra, fornecimento de matéria-prima, e está importando da África. A indústria, doutor Vitor, fique claro, ela tem preferência, certo? Isso aí eu defendo o setor em geral. Ela tem preferência na compra da matéria-prima local. Isso, em reuniões, já foi sempre estabelecido. Ela tem preferência. Por que é que ela importa da África a matéria-prima? Porque não tem. E ela precisa processar. Então, quer dizer, nós temos esse desafio de aumentarmos as áreas plantadas. Nós precisamos. Para isso, nós precisamos. Aí vem os gargalos, doutor Vitor. Nós temos nós temos as condições ambientais, às vezes, desfavoráveis ao agricultor, porque ele não tem conhecimento. Então, ele quer aumentar a área, aí precisa desmatar, ele não tem licença ambiental. Às vezes, aí ele também não tem o crédito para fazer o desmatamento, alugar o trator, comprar as mudas. Mesmo a SDA no programa Hora de Plantar, fornecer, não é o suficiente para atender todo mundo. O último pedido, ou foi de 2019, houve uma solicitação de 700 mil mudas, né, para a SDA. A SDA só teve condições de comprar 350, metade. Então, ficou outros 350 mil mudas sem destino, né, sem ser atendidos os produtores. Então, nós não temos crédito, certo? O produtor não tem crédito. Por que ele não tem crédito? Porque o banco não quer emprestar? Não, muitas vezes não, doutor Vitor. Muitas vezes que ele está endividado também. Porque ele já teve créditos mal elaborados, créditos mal direcionados. Nós tivemos períodos de estiagem, períodos de seca. Então, ele teve essa problemática também.
Nós temos muitos produtores, nós vimos, eles não têm nem o título da terra. Então, é outro problema, né? A terra está ali, mas ela é dividida, certo? O pai ou a mãe faleceu, certo? Ele não consegue o financiamento porque não tem o título da terra. Então, já dificulta. Aí, às vezes, tem o título da terra, tem o crédito, mas ele não tem o conhecimento do licenciamento ambiental e precisa para o crédito. Aí, às vezes, ele consegue tudo isso. Ele tem a terra, tem o crédito, tem o licenciamento ambiental, mas ele não tem assistência técnica. Né? Então, nós temos que criar um mecanismo, onde nós temos que enumerar todos os pontos para ter o sucesso. Não adianta nós pegarmos um produtor, certo? No ponto 6, no ponto 7, eu quero fazer o controle da mosca branca. Mas lá atrás, o adensamento dele está errado, a muda dele não é de qualidade, ele não fez correção do solo, então ele já chega com um problema. E aí fica mais difícil. Se nós não fizermos essa maneira de aumentarmos nossas áreas, veja bem, doutor Vitor, é fundamental que a gente aumente nosso plantio. Mas não é só aumentar o plantio sem produtividade. Se nós pegarmos o plantio atual, que nós estamos hoje, e dobrarmos a produtividade, vamos para 150 mil toneladas. Mas muitas vezes, né, nosso plantio, certo? São plantas já com 20, 25 anos, mesmo um anão precoce, que você não consegue nem fazer uma melhoria naquela área. Né? Então, a gente tem que fazer um trabalho pontual. Eu sempre acredito nisso. De cada produtor, ele tem que ser um atendimento pontual. Né? Para que a gente possa ultrapassar. Aí vamos trabalhar crédito, licenciamento ambiental, assistência técnica, qualidade. Né? É muito fundamental essa questão da qualidade. Por quê? Sem a qualidade, nós não podemos cobrar por preço. Nós não podemos vender, certo? E um preço melhor. Infelizmente, certo? Como o cajucultor, eu falo isso porque você sabe que eu também sou cajucultor. Ele tem a produção dele, certo? Não era o suficiente. Então, ele tenta aumentar o seu lucro, colocando castanha furada, xoxa, resto de pedúnculo, para aumentar o seu peso. Mas, em algum momento, certo? A corda vai estourar. E ela está estourando aonde? Às vezes na parte de corte. Pode ser indústria grande, média ou pequena. Então, nós precisamos de um grande trabalho de reeducação, desde o produtor, passando pela agroindústria e chegando no consumidor. Você falou... Ultimamente, não... Pode falar, doutor Vitor. Mas você vê, ultimamente, né? Você falou... Deixa eu só fazer um comentário. Sim, pode falar. Fala, é melhor se eu falar. Você falou agora na questão das agroindústrias, né? Nós temos 3 grandes indústrias aqui. A minha pergunta é o seguinte: essas indústrias, elas não estão no débito em relação aos produtores, no sentido também de, assim, remunerar melhor a matéria-prima que eles adquirem, né? Então, você falou de 3 grandes indústrias aí. Será que elas não poderiam fazer mais do que elas fazem em termos de remuneração, em termos de assistência técnica, de chegar junto, né? De uma forma mais efetiva e até trabalhando para diminuir o grau de intermediação, né? Porque muitas vezes essas grandes indústrias elas terminam colaborando para que esses intermediários que são muito fortes termina influenciando a questão de preço, né? Essa é uma crítica que eu faço, né? Eu vejo que as mini fábricas, que hoje dominam uma boa parte do mercado doméstico, eu acho que elas terminam contribuindo mais para a sustentabilidade do que a própria grande fábrica, que, quando não tem matéria-prima suficiente, ela termina importando, né? O que você acha disso? Doutor Vitor, eu só falando num ponto que eu venho tendo essa discussão com algumas indústrias, que ela tem que se aproximar mais do produtor. Se você colocar uma pequena mini fábrica, do que ela beneficia em torno de, vamos supor, 10 toneladas mês ou 20 toneladas mês,
Primeiro, ela está localizada dentro da comunidade. Então, ela já está próxima àquele grupo de produtores, ou 30, ou 40, ou 50. Então, ele já cria uma relação entre os dois, né? O produtor e o produtor conhece o dono da mini fábrica, o dono da mini fábrica conhece a família do produtor. Então, vai ter uma relação direta. O produtor não precisa ir no atravessador para ir comprar a 20 quilômetros, né, 5 mil quilos de castanha, certo? De uma área. Não precisa, ele vai direto. Então, quer dizer, essa interação, essa aproximação melhora a qualidade. A indústria, ela ainda não tem essa aproximação. Ela ainda não conseguiu. Ela, para ter essa aproximação, ela tem que ter no meio o atravessador, o intermediário. Todos os intermediários, eles fazem um jogo duplo, nem todos. O que é o jogo duplo? Né? A indústria, ela determina o preço, ok? Né? O intermediário pega aquele preço, baixa pela metade e compra, certo, do produtor. Então, quer dizer, pegando a maior fatia, às vezes, a maior fatia de bolo, né, do lucro está nesse intermediário, esse atravessador. A indústria, ela tem que ter a consciência de adotar os produtores. Ela tem que fazer esse seu papel de casa. Ela precisa, vamos dar um exemplo, de 10 mil toneladas, certo? Precisa de 1.000 produtores, 1.500 produtores. Ela tem que dar assistência técnica, ela tem que oferecer, certo, um benefício. E o produtor, ele tem que saber receber disso. Porque se nós cobrarmos da indústria, mostrarmos a importância, eu acredito que ela vai fazer, porque tem alguns que já começaram a fazer. Eu tenho os projetos pontuais das 3 indústrias que elas estão lá. Tem que ser mais eficiente, a minha opinião, tem que ser mais audacioso. E o produtor tem que ser mais responsável. Eu vejo também produtor que recebe tudo isso e na hora de vender, né, consegue vender por fora. Também não é legal. A gente tem que ter o compromisso das 2 esferas. Eu até fiz uma provocação de que o Senar, ele tem um grupo de assistência técnica da cajucultura e outras atividades. E uma delas é a bovinocultura de leite. A maior indústria de leite do estado do Ceará quer fazer a parceria. Ela quer adotar assistência técnica do Senar, porque o grupo já está formado. Então, a indústria pode também adotar, pode ser parceira do Senar. A indústria, ela tem que compor tudo isso, viu, doutor Vitor? A indústria, ela não pode ser uma mera compradora. Ela tem que ser parceira. Ela tem que fornecer assistência técnica, fornecer uma muda de qualidade, fornecer uma segurança. Aí sim ela vai conseguir. É fácil? Não vai ser fácil. É rápido? Não. É a médio e longo prazo. Mas se nós observarmos a cajucultura, eu acredito que daqui a 100 anos a cajucultura vai estar aqui junto com a gente no estado do Ceará. Então, é a longo prazo. Ok. Espero que estejamos vivos para ver isso. Mas, Rodrigo, tudo isso que você falou tem muito a ver com uma questão que hoje, cada vez mais, vem sido, vamos dizer, debatida. É a questão do encurtamento da cadeia. E eu vou dar um exemplo aqui, é o que está acontecendo agora nessa parte ocidental da África, que hoje responde por mais de 50% da produção mundial de castanha de caju. A castanha, como você bem sabe, a castanha que é produzida lá vai praticamente toda para o Vietnã e para a Índia, né? Então, essa matéria-prima, até chegar nos Estados Unidos, que são os principais consumidores, percorre em torno de 25 mil quilômetros, tá? Guardadas as devidas... Então, eles estão muito preocupados com isso e estão pensando em transformar, talvez, a Costa do Marfim num hub de processamento de castanha de caju da África, né? Justamente para encurtar a cadeia. Aqui no Ceará, a gente vê que as grandes indústrias estão todas concentradas praticamente na região metropolitana, em Fortaleza e na região metropolitana de Fortaleza, né? Quer dizer, você tem 2 polos hoje grandes produtores, litoral norte e litoral oeste e litoral leste, né?
E você vê que o que está predominando nessas duas pontas são mini fábricas. Então, esse é outro ponto importante que reforça o que você acabou de falar, que o encurtamento da cadeia diminui, vamos dizer assim, a intermediação, o nível de intermediação, e aumenta a questão da fidelização na hora da venda da matéria-prima a quem vai processar. Né? Você concorda com isso? Doutor Vitor, tem uma coisa interessante, você vê Costa de Marfim, eu trabalhei lá 4 anos, né, em Costa de Marfim, e se você observar a minha sala, meu escritório é todo Costa de Marfim, né, então, se você observar, todos são presentes que eu ganho, né, a cada viagem que eu faço. Né, e o que é que nós temos de diferencial? Vamos falar em termos de mini fábricas. O último levantamento que eu fiz, nós temos mais de 350 mini fábricas de castanhas só no Ceará. Em médias fábricas que ela corta até 5 mil toneladas, nós temos 5 no Ceará. O que é que eu percebi? Elas não precisam exportar. O nosso mercado interno consome. Costa do Marfim não consome nada. Gana não consome nada. Togo não consome nada. Quando eu digo consome é porque é pouco. Então, nós consumimos tudo que as mini fábricas hoje produzem. Inclusive, nós estamos com problema de abastecimento no mercado. Vamos descartar esse nosso momento de pandemia, isso que a gente espera que passe logo. Mas já vem tendo, dos últimos 3 anos, esse bom atrativo, o nosso mercado. Por isso que eu sempre digo, nós conseguimos unir as duas produções, a indústria para exportar e as mini fábricas para abastecer o mercado interno. Cabe, não precisa ter ciúmes uma da outra, como acham que possa ter. As mini fábricas estão tomando. Não, nós temos que ter mais matéria-prima. Mas, olha, em relação a isso, em pesquisas recentes que eu fiz, o que é que acontece? A nossa amêndoa, ela é muito bem aceita, doutor Vitor. Às vezes, a nossa amêndoa ela é mais cara do que a do concorrente, vamos falar assim, Índia, ou Vietnã. Ela é mais cara, mas ela é bem aceita porque nós temos uma tradição do produto muito bem feito. Nós cumprimos os contratos, nós entregamos em dia. Isso faz o quê? Que o mercado confie no produto brasileiro. Então, o problema nosso não é a comercialização. Na comercialização lá fora nós conseguimos. É lógico que o mundo África, ela está com a possibilidade de transformação. Então, a Índia e o Vietnã, nos próximos anos, 5, 10 anos ou 15 anos para frente, ela vai ter mais dificuldade de comprar matéria-prima. Por quê? Porque existe hoje grandes indústrias sendo instaladas nos países africanos para encurtar essa comercialização. Vai assombrar o Brasil? Sim, pode assombrar. Mas nós temos as nossas competências. Se você observar, doutor Vitor, quando se começou a colocar os grandes supermercados atacadistas em Fortaleza, os donos dos mercadinhos achavam que iam todos fechar ou quebrar. Não, continuou os mercadinhos de bairros, tem seus clientes, tem sua maneira de atender, não fechou nada. O mercado se adequou a todos. Então, o mundo da amêndoa de castanha, ele vai se adequar. E o nosso Brasil mesmo, ele tem um grande potencial de consumo. Muito, muito, muito grande. Bem elevado. E que deve ser trabalhado isso. Aí vem aquela questão que nós sempre discutimos nas nossas reuniões. Nós consumimos muito outros produtos e deixamos o nosso produto lá na prateleirazinha. E às vezes consumimos produtos mais caros porque é importado e nós não consumimos o nosso produto. Ok. Rodrigo, o tempo tá voando. Vamos... Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A gente tem falado muito de África e nós não podemos deixar de falar de África, porque hoje é quem está dominando o mercado em termos de produção. E nós hoje somos, vamos dizer assim, um anãozinho. Nós praticamente nem aparecemos. A produção brasileira hoje corresponde a 4% da produção mundial de castanha de caju. Basta dizer isso, né?
quase que insignificante. Quais são as grandes oportunidades, assim, que, no seu entender, estão saltando aos olhos e que nós, que eu falo Brasil, nós não estamos sabendo aproveitá-las no setor da no setor da cajucultura, é claro. Doutor Vitor, quando nós observamos a produção agropecuária, né, nós temos aqui a produção agropecuária. Aí vamos lá, vamos falar em oportunidades de campo e oportunidades de transformação. Quando nós observamos um pequeno produtor, 5 ou 10 hectares, que ele tem a possibilidade de fazer a sua área de caju. Ele não utiliza as entrelinhas para colocar uma segunda ou terceira cultura, ele não faz o consórcio com a apicultura, ele não faz o consórcio com a ovinocultura. Então, quer dizer, eu apenas estou ocupando uma área que me custa em torno de R$5.000 o hectare, só com 200 plantas de cajueiro. Só isso. E os outros produtos? Ele não tem a geração de novas culturas, outras culturas, isso aí já é batido, já temos isso há 20 anos, 25 anos, do consórcio com outras culturas, intercalação de culturas, apicultura. Eu conheço produtores em que ele tira as despesas dele com melancia. Ele tem 5 hectares de cajueiro, 1 hectare ele planta melancia, ele tem 40 colmeias de abelha, a melancia tirou o custo do ano todo. Então, ele vai zerando aquilo ali. Então, quer dizer, oportunidade foi. Só aproveitando, nessa linha do que você está falando, até para aproveitar o seu raciocínio, você está querendo dizer com isso que só a castanha não consegue sustentar o negócio caju? É mais ou menos isso? Com certeza não, doutor. Não consegue sustentar. Se eu pegar, se eu ter uma produção, certo? Olha os números como são interessantes. Se eu perguntar para você, doutor Vitor, se eu tenho 1 hectare de cajueiro, você produz quantos quilos de castanha? Então, eu produzo 1.000 quilos de castanha. Nós não podemos mais trabalhar dessa maneira. Está errado, doutor Vitor. Eu tenho que dizer, olha, na minha área eu produzo 10.000 quilos de caju. 10.000 quilos. Eu não posso trabalhar 10%. 10% é muito pouco para a pressão das despesas. Aí voltando assim, as duas perguntas juntas. Olha as oportunidades sendo esquecidas. A oportunidade da apicultura. O senhor já entrevistou e tem nos materiais de que a criação da abelha é essencial, certo, para a produção, certo, uma boa produção de caju. Por quê? Porque é o agente polinizante, todo mundo sabe disso. Se todo mundo sabe disso, por que todo mundo não cria abelha dentro da sua área de caju? Então tem alguma coisa errada, tem alguma matemática errada. Então, quer dizer, a sua pergunta ela tem as respostas vinculadas, são duas respostas das duas perguntas. Oportunidade de campo, certo? O produtor está perdendo essa oportunidade, e a sua pergunta sobre pressão de despesa. Eu não posso estar atribuindo todas as despesas. Se eu planto mandioca e faço os tratos culturais da mandioca, eu estou economizando a limpeza da minha área, certo? De caju. Uhum. Se eu coloco as minhas caixas de abelha, aumentei minha polinização, aumentei minha receita. Então, são oportunidades de campo. Agora, vamos a oportunidades fora campo. Doutor Vitor, hoje, certo? Nós temos o quê? Nós temos a população, ela ficando cada vez mais exigente. Isso aí nós sabemos. De alimento saudável. Eu não estou falando do orgânico. O orgânico é uma outra história que já foi debatida aqui. Mas são alimentos saudáveis. Fibras, certo? Alimentos com vitamina C, com ferro. E olha o caju que pode atender isso. O quilo de carne hoje está um absurdo. Aí nós temos a fibra.
eu consigo fazer 1 quilo de fibra comercial a R$ 8 para comercializar. E muitos restaurantes, quantas escolas nós temos aqui no estado do Ceará, compra carne moída, né, ao preço de R$ 20, 15, R$ 20, não sei, né, e ela poderia colocar 30%, certo, de fibra. O que é que o governo fez para baixar o preço da gasolina? Ele misturou o etanol, 5%, 7%, eu não sei, na minha área. Mas olha a fibra do caju que ela poderia compor. Aí nós temos os quibes, nós temos os hambúrgueres, nós temos isso, tudo tal. Quer dizer, podíamos estar oferecendo a fibra, diminuir o custo. É uma oportunidade. Nós chegamos no supermercado e nós compramos, certo, o azeite de oliva, mas nós temos nosso óleo extraído da amêndoa. Tem uma indústria que ela faz a comercialização do leite de amêndoa. Rapaz, é um produto formidável. A nossa cajuína em lata, cajuína normal, tradicional, agora nós vamos exportar. Então, doutor Vitor, as oportunidades são imensas. E nós não estamos sabendo utilizar isso. O mercado, ele compra, ele consome. Nós temos que pegar assim, eu tenho uma fábrica de castanha. Aí o senhor falou daquela pressão, utilização só da castanha do produtor. Mas vamos à mini fábrica. Ela tem uma mini fábrica de castanha. E o que é que ela está fazendo com o seu resíduo, com o granulado? Por que é que ela não faz uma barra de cereal? Por que é que ela não utiliza, não extrai o óleo? Por que é que ela não faz o leite? Por que é que ela não faz a pasta? Então, quer dizer, dentro das mini fábricas, aí nós temos as mini fábricas de cajuína. Por que é que ela não faz as geleias? Por que é que ela não melhora também? Saboriza o mel do caju, como eu já vi, mel de caju saborizado com abacaxi, com açaí. Aí eu vou aumentando, certo, a minha condição de comercialização. Eu provei, doutor Vitor, uma cajuína, certo, com essência natural, é natural, né, que de açaí, mas ficou formidável. Né? Mas eu só vi isso em teste pequeno. Rodrigo, nós já estamos aqui nos 8 minutos finais aqui. De fato, eu tenho alguns comentários, ainda tenho mais uma pergunta para te fazer. Alguns comentários aqui, que o governo do Ceará devia incentivar mais a cajucultura, eu concordo totalmente. Infelizmente, o governo do Ceará ele tem uma miopia muito grande em relação à cajucultura cearense. Né? Isso, infelizmente, vem ao longo dos anos e não muda. As ações do governo do Ceará em relação à cajucultura, elas são muito tímidas e não correspondem, vamos dizer, à grandeza dessa atividade para o que ela representa em termos de geração de emprego e renda para o Ceará. Isso aqui é uma crítica do Vitor Hugo, do Vitor Oliveira aqui, do blog da Cajucultura. Mas, Rodrigo, enumere 5 pontos que, na sua opinião, pode ser mais, né? Mas para encurtar, que infelizmente nós não temos o tempo todo, só temos 1 hora nesse bate-papo, que você considera como fundamentais para a retomada da cajucultura cearense? Tá, doutor Vitor, eu colocaria uma renovação dos pomares, isso envolveria o plantio de mais áreas, né? Então, a renovação juntamente com plantio consciente, renovação acompanhada, isso aí fica claro. Assistência técnica, para trabalhar transferência de tecnologia, o manejo. Muita gente está errando na adubação, errando na poda, errando nos traços culturais. Um aproveitamento integral do caju. Isso aí é necessário. Um outro ponto, o 4º ponto, seria a comercialização juntamente com o marketing. Nós temos que aumentar a nossa comercialização, melhorar o marketing visual do caju, a aceitabilidade, e isso chegar ao consumidor. Temos que ter essas propagandas, e inclusive o blog da Cajucultura ele fez um grande trabalho nisso aí, de valorização dos produtos. E o 5º não poderia ser outro senão uma política pública direcionada ao caju, específica para o caju. Então, seriam esses 5 pontos essenciais, doutor Vitor,
que eu elencaria. Rodrigo, perfeito. Eu acho que nós tivemos, infelizmente, o tempo que é dedicado é de apenas 1 hora, né? E hoje nós não vamos poder responder as perguntas, mas foram muitos comentários, né, dos participantes. Nós tivemos um número bem interessante. Eu quero dizer que essa é uma contribuição aqui do blog da Cajucultura, do canal da Cajucultura. Eu conversei com o Rodrigo Diógenes, ele é engenheiro agrônomo, com um largo conhecimento, não só nacional como internacional, na cajucultura. É o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, é presidente do Instituto Caju Brasil e tem feito um trabalho muito interessante, e acredito que agora à frente da FAEC vai dar ainda uma maior contribuição a esse nosso setor. Rodrigo, eu passo para as suas palavras finais aqui para quem está nos assistindo. Doutor Vitor, aos produtores rurais, aos cajucultores, aos agricultores, talvez nós vamos enfrentar algumas dificuldades esse ano, poucas chuvas. Então, provavelmente, a gente vai ter ainda mais essa dificuldade. E só nós vamos enfrentar isso se nós unirmos forças e estarmos adotando tecnologias. Nós precisamos, o cajucultor ele tem que se unir, ele procura sua associação, ele procura sua secretaria de agricultura, a EMATES, ao sindicato, tanto dos trabalhadores como o patronal, a FAEC, a FETRAES, todos são parceiros, o SEDET, SDA, a UICB, então todos são parceiros. O que eu vejo, doutor Vitor, é que o agricultor, o cajucultor, ele só grita quando muitas vezes já não tem mais jeito. Uhum. Então já estamos prevendo esse problema. Mesmo assim, já temos problemas de pragas e doenças. Os insumos estão caros. O adubo químico é caro. O adubo orgânico está caro. Por quê? Porque ele compra das grandes, as grandes já vendem mais caro porque elas já compram os insumos caros para as suas aves. Então tem toda essa problemática. Então, eu acho que chega o momento da gente chegarmos e nos unirmos. Temos que unir todas as esferas. Sentimos falta, mas isso aí é um compromisso de fazermos um grande seminário. Tem que ser online, não existe outra maneira. O online da cajucultura. Fazemos os polos da cajucultura. Isso é até um trabalho que eu vou fazer esse ano, esse seminário, para nós conseguirmos unir todos os produtores, identificarmos quais são as carências, quais são as necessidades. E, mais uma vez, doutor Vitor, as instituições, eu posso falar com propriedade do sistema FAEC Senacim Rural, mas eu posso falar por amizade das outras instituições. A Embrapa ela sempre está disponível, o MAPA está disponível, a EMATES está disponível, SDA está disponível, SEBRAE está disponível, o Banco do Nordeste sempre esteve disponível. Então, o produtor ele pode procurar qualquer uma dessas instituições, ele vai ser muito bem atendido. Então, essa é a mensagem. Não fique só. Não espere piorar mais ainda a sua situação para procurar socorro. Ok, Rodrigo. Então, mais uma vez, quero agradecer aos que estiveram presentes conosco e informar que esse vídeo, quem não teve a oportunidade de assistir, ele também estará disponível no YouTube, no canal da Cajucultura. Então, tenham todos um excelente sábado e até a próxima. Obrigado. Até mais, obrigado, tchau, tchau. Tchau.